O que os médicos disseram que era impossível aconteceu em 9 meses. Imagine descobrir que durante 5 anos você tomou remédios psiquiátricos para tratar algo que não era da sua mente. Imagine gastar fortunas em tratamentos que só pioravam sua condição. Imagine também ouvir de vários especialistas que você nunca seria mãe. Até que uma técnica estranha mudou tudo isso em menos de um ano. Essa é a história real da Ariane, que é minha aluna, bióloga, estudante de nutrição, que vivia um pesadelo médico até descobrir algo que transformou completamente sua vida. E sabe o que foi o mais impressionante? Que hoje ela usa essa mesma técnica para curar pessoas do Brasil ao Japão, conseguindo resultados que a medicina tradicional leva meses para alcançar. Mas antes de eu te contar como ela conseguiu engravidar naturalmente, depois de ser diagnosticada com infertilidade, preciso que você entenda o inferno que foi a vida dela durante anos. Ariane sempre foi aquela pessoa que tudo o que comia passava mal. Diarreia constante, crise de hipoglicemia, passava mal mesmo. Então, a cada 2 horas, ela precisava de comer algo, alguma coisa, porque senão ela desmaiava. Então, o seu sistema gastrointestinal era um caos total. Ela vivia com medo de sair de casa, com medo de comer qualquer coisa diferente, porque tudo passava mal. E como se não bastasse todo esse sofrimento físico, veio o golpe mais devastador. Aos poucos, os sintomas foram se intensificando, foram piorando. Começaram problemas hormonais, depois veio o diagnóstico de endometriose. Então, ocorreu uma perda gestacional que destroçou o seu coração. E o médico foi direto. Você tem fertilidade, as chances de você engravidar naturalmente são praticamente zero. Bom, mas o que mais machucava a Ariane não era nem mesmo a impossibilidade de ser mãe. Era a sensação de estar enlouquecendo, porque toda vez que ela procurava ajuda médica, por pior que estivesse fisicamente, a resposta sempre era a mesma. Ah, não tem nada nos seus exames, está tudo normal, isso é coisa da sua cabeça, isso é psicológico. Então foram 5 anos ouvindo isso, 5 anos sendo tratada como se fosse louca. Tanto médico falando que ela era coisa da sua cabeça, que ela chegou a ponto de acreditar, começou a tomar medicamentos psiquiátricos, achando realmente que isso era problema imaginário da sua mente. Bom, mas no fundo, ela sabia que algo estava muito errado com seu corpo. A intuição dela gritava que não era psicológico, isso era real, era físico. E foi essa intuição que a salvou. Um dia, uma pessoa que também estava passando por problemas similares indicou algo que a Ariane nunca tinha ouvido falar, biorressonância. A primeira reação dela, desconfiança total. Gente, o que é essa biorressonância? Isso deve ser alguma maracutaia, pensou. E o medo tomou conta dela. Seria algo de charlatanismo? Seria algo tipo misticismo? Porque ela, como bióloga, precisava de algo científico, comprovado. Mas ela estava tão desesperada que decidiu pesquisar. E foi aí que descobriu algo surpreendente. A biorressonância já era estudada e utilizada em outros países há décadas. No Brasil, que era pouco divulgada. Mesmo assim, o medo persistia. Até que ela pensou, eu estou tão mal que pior do que estar não fica. Eu vou tentar. E essa decisão mudou sua vida para sempre. Logo nos primeiros atendimentos, algo inacreditável começou a acontecer. O seu sistema gastrointestinal, que há anos era um tormento, começou a melhorar. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia comer sem passar mal imediatamente. Então ela pensou, nossa, isso realmente funciona. Então não é maracutaia, não é misticismo, é uma técnica séria. Bom, mas a Ariane, ela queria entender mais. Queria ter autonomia sobre sua saúde. Foi então que ela tomou uma decisão que mudaria não apenas a sua vida, mas a vida de centenas de pessoas depois. O que ela fez? Ela comprou o seu aurímetro, tá? Comprou o aurímetro e aí foi a verdade chocante veio à tona. Por quê? Porque quando ela começou a usar o aurímetro, a testar a si mesma, ela começou a descobrir algumas coisas que nenhum médico havia detectado em anos de consultas e exames caríssimos. Ela descobriu que ela estava cheia de metais pesados circulando pelo seu corpo, parasitas sugando seus nutrientes, todo o seu sistema estava intoxicado. Por isso nada funcionava, ela percebeu. Por isso eu estava sempre mal, ela falou na live que nós fizemos.
Por isso não consegui engravidar. Meu corpo estava lutando contra invasores que ninguém conseguia detectar. E através da biorressonância, ela descobriu exatamente o que o seu organismo precisava para se desintoxicar. Não era mais tentativas e erros. Ela foi estudando, agregando a biorressonância. Calma que vocês vão ver como que ela fez isso, tá? Como que ela realmente estudou e aprendeu a fazer a biorressonância da maneira correta. Então ela entendeu que não eram mais protocolos genéricos, que funcionavam para alguns e para outros não. Ela sabia precisamente onde atuar. Então aconteceu que os médicos disseram ser impossível. 9 meses depois de começar o tratamento com a biorressonância, a Ariane engravidou naturalmente. Hoje, a sua filha de 1 ano brinca ao lado dela enquanto ela trabalha, atendendo pacientes do mundo inteiro. Mas a transformação foi muito além da maternidade. A Ariane percebeu que tinha encontrado a sua verdadeira vocação. Começou a ajudar outras pessoas que, como ela, estavam desesperadas depois de tentar de tudo. E foi aí que ela percebeu que precisava se profissionalizar. Vocês lembram lá que eu falei como que ela aprendeu da maneira correta? Então, a Ariane, ela começou a fazer alguns testes em pessoas próximas, assim, de forma leiga, mas mesmo assim os resultados eram impressionantes. Ela sabia que precisava aprender a técnica corretamente. Foi quando uma paciente que ela havia ajudado falou sobre um curso de formação em biorressonância. Por que você não faz o curso para se tornar uma terapeuta oficial? Você vai ser nutricionista e pode conciliar as duas coisas. Então, sugeriu a sua paciente. A Ariane decidiu dar o primeiro passo, né? Ela assistiu 3 aulas gratuitas que eu ministro aqui para entender melhor. E foi nessas aulas que ela descobriu algo assustador. Estava fazendo várias coisas erradas nos seus testes. Ainda bem que ela testava a si mesma. Bom, mas havia cuidados específicos que ela não conhecia. Protocolos de segurança que eram fundamentais para a precisão dos resultados. E se eu não tivesse feito essas aulas, poderia estar prejudicando as pessoas sem saber. Ela percebeu. Então, a biorressonância não é simplesmente pegar o aurímetro e sair por aí testando. Não é isso. É uma técnica séria que exige conhecimento. Bom, depois da formação completa, a Ariane se tornou uma terapeuta completamente diferente. E os resultados que ela começou a alcançar com seus pacientes eram simplesmente extraordinários. Bom, durante a live, a Ariane explicou que enquanto outros profissionais levam de 6 meses a 1 ano para tratar problemas gastrointestinais, porque fica ali na tentativas e erros, a Ariane consegue resultados consistentes em 30 dias. Por quê? Porque ela sabe exatamente o que está causando o problema e qual o tratamento mais indicado para cada pessoa. E foi aí que começaram a chegar os casos que a deixaram impressionada. Uma paciente chegou até ela completamente desesperada. Já havia cortado, não comia mais nada de glúten, de lactose, praticamente já tinha tirado muita coisa da sua dieta. Vivia numa dieta extremamente restritiva, porque tudo a fazia passar mal, igual a história da Ariane. Então estava emagrecendo assim perigosamente e nenhum profissional conseguia descobrir o que estava acontecendo. A Ariane fez o teste de biorressonância e descobriu algo que ninguém jamais imaginaria. A paciente tinha intolerância à histamina. E onde tem histamina? No tomate, na uva, alimentos, principalmente o tomate, que ela consumia diariamente, achando que era saudável. Ela retirou o tomate da sua alimentação e o que aconteceu? Em apenas 3 dias, a paciente da Ariane enviou uma mensagem para ela. Ariane, estou ótima. Não acredito que era algo tão simples. Mas esse foi apenas o começo dos casos extraordinários. Outra paciente procurou a Ariane com um problema que estava tirando seu sono. Hipoglicemia reativa. Já havia regulado a alimentação, equilibrado o pâncreas, feito todos os protocolos tradicionais, mas nada funcionava. A mulher continuava tendo crises constantes. A Ariane fez a biorressonância e descobriu algo chocante. A paciente estava com tênia. O parasita estava literalmente sugando todos os nutrientes que ela consumia. Por isso, não importava o que ela comesse ou o tratamento que ela fizesse, enquanto a tênia continuasse ali, ela ia continuar mal. Enquanto, né, a Ariane mesmo falou, enquanto não matarmos esse parasita, você não vai melhorar, explicou a Ariane. Bom, após o tratamento específico, que a Ariane também testou para a sua cliente, para eliminar a tênia, a paciente teve uma melhora significativa. Então, era isso que estava sabotando todo
os seus tratamentos, ela percebeu. E os casos continuaram chegando. Cada dia um mais impressionante que o outro. Sabe aquela paciente que estava com problemas digestivos há meses e nenhum profissional conseguia ajudar? E que a Ariane fez a biorressonância e detectou intolerância à histamina e que era o tomate? Esse atendimento foi feito à distância. Sabe onde que essa paciente mora? No Japão, tá? A Ariane atendeu a paciente no Japão. Mas como é possível detectar isso do Brasil para o Japão? Inclusive a paciente questionou, incrédula, para a Ariane. Mas, quando retirou principalmente o tomate da alimentação, o que vale, gente? Os resultados que foram imediatos. Em poucos dias, todos os sintomas já haviam desaparecido. Bom, teve também um caso que mais impressionou a Ariane durante um teste de biorressonância, que ela detectou um desequilíbrio na glândula mamária de uma paciente. Então, com muito cuidado, com muito jeito, né? A Ariane sugeriu, olha, é melhor você investigar com o médico, né? Conferir direitinho, fazer os exames laboratoriais. Aí a cliente falou, não preocupa não, tá? Eu tenho um nódulo benigno que já está sendo acompanhado. Então, a precisão da biorressonância deixou tanto a paciente quanto a Ariane impressionadas, porque como era possível detectar algo específico sem que a paciente tivesse mencionado, tá certo? Mas nem todos os casos eram físicos. A Ariane descobriu que muitos problemas de saúde realmente são, sim, de origem emocional. Inclusive, olha que coincidência, uma outra paciente também chegou com hipoglicemia reativa, tá? Que não respondia a nenhum tratamento. Durante o teste, a Ariane detectou qual que era a origem principal daquele sintoma da hipoglicemia. Era trauma de perda familiar. A paciente confirmou que o seu pai havia morrido de hipoglicemia e ela havia presenciado todo o sofrimento dele. Então, o seu corpo está reproduzindo o trauma que ela havia vivenciado, explicou a Ariane, direcionando a paciente para uma terapia psicológica, junto com o tratamento físico. E teve também um caso inusitado. Uma paciente que não estava, né, tentando engravidar, tá certo? Mas procurou a Ariane para uma desintoxicação. Durante o tratamento dela, o organismo dela se equilibrou completamente, o resultado engravidou. Engravidou, tá? Naturalmente, mesmo sem estar planejado, mas ela ficou super feliz, tá? Então a Ariane até falou: olha, tome cuidado, viu? Porque o corpo se equilibra, tudo começa a funcionar melhor. Bom, então hoje a agenda da Ariane está enchendo. Ela atende pessoas desde o Brasil até o Japão. O boca a boca fez com que a sua reputação se espalhasse até pelo mundo. Sabe qual que é o mais impressionante que ela falou? Que 99% dos seus atendimentos são feitos à distância, com a mesma precisão dos presenciais. Mas o que mais emociona a Ariane são os resultados profissionais. É saber que está devolvendo esperança para pessoas que, como ela, já haviam tentado de tudo. Quando um paciente, ela falou, me manda mensagem dizendo: Ariane, você foi um anjo que apareceu na minha vida. Eu lembro de como eu me sentia quando estava desesperada, conta ela emocionada. A Ariane mesmo falou: eu passei quase 5 anos sentindo tontura o dia todo. Fui taxada de louca, tomei remédios psiquiátricos, eu sei na pele o que é não ter esperança. Por isso, quando eu trato alguém, não é só um trabalho, é porque eu quero genuinamente ver essa pessoa bem. Eu sei o que é sofrer sem ter respostas. Então, a transformação na vida profissional de Ariane foi completa. Antes, ela tinha uma visão engessada da saúde. Achava que todo mundo precisava tirar glúten, tirar lactose, seguir os protocolos rígidos. Hoje ela entende que cada corpo é único. Não existe alimentos inflamatórios, ela explica. Existe você estar inflamada e não conseguir digerir determinado alimento. Por isso a biorressonância é tão revolucionária. Ela mostra exatamente o que o seu corpo precisa, não o que funciona para todo mundo. E os resultados dessa abordagem personalizada são impressionantes. Enquanto muitos profissionais trabalham com tentativa e erro, a Ariane vai direto ao ponto. Enquanto outros gastam meses testando protocolos, ela resolve em semanas. Ela mesma falou, eu não gasto mais fortunas nem com suplementos, conta Ariane. Tudo que vou tomar, testo antes. Sou uma pessoa sensível, ela falando pra gente. Então, eu preciso ter certeza de que aquilo é compatível comigo. E a biorressonância me deu essa autonomia. E essa autonomia é exatamente o que ela ensina para os seus pacientes.
Não é sobre dependência de tratamentos eternos, não. É sobre entender o seu próprio corpo, é saber cuidar dele. Então hoje a Ariane olha para trás e agradece por todo o sofrimento que passou. E ela mesma falou, se eu não tivesse vivido tudo isso, eu não seria a terapeuta que sou hoje. Não teria a sensibilidade para entender a dor dos meus pacientes. E para quem ainda tem medo ou dúvidas sobre a biorressonância, a Ariane deixa um conselho super poderoso. Ela mesma falou, eu era exatamente como vocês. Achava que era maracutaia, tinha medo, desconfiava, mas quando você está mal, quando já tentou de tudo e nada funcionou, vale a pena estudar, entender. Não é dom, não é misticismo, não é religioso, é técnica, é ciência. E pode mudar sua vida como mudou a minha. Então, antes de criticar por falta de conhecimento, antes de ter o medo do desconhecido, estudem. Façam as aulas gratuitas, entendam o que é, depois decidam. Gente, esse aqui foi o conselho que ela deu na live, tá? Mas não deixe o medo ou o preconceito impedirem vocês de conhecer algo que pode transformar completamente suas vidas. Essa foi a história de Ariane, que prova que às vezes a solução para os nossos maiores problemas está onde menos esperamos. E que quando encontramos o caminho certo, não apenas nossa vida muda, não apenas a nossa vida, nós também vamos nos tornar capazes de mudar a vida de outras pessoas também, fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, assim como a Ariane, você também pode fazer diferença na sua vida e fazer diferença na vida de outras pessoas. E por aqui eu falo sobre o universo da biorressonância, então passa a me seguir que nós vamos juntas nessa caminhada.